É muito provável que, ao ver na TV ou nas redes sociais vídeos de famílias israelenses sendo levadas como reféns pelo Hamas no atentado de sábado, você tenha se horrorizado. E talvez, ficando um pouco mais diante da tela, você tenha se deparado com imagens de crianças palestinas subnutridas ou bombardeadas em retaliação e também sentido um profundo desgosto. Se sim, se foi esse o seu caso, parabéns! Você ainda não foi completamente engolido pelo processo de desumanização do outro, a que muitos de nós estamos sujeitos. E pior, muitas vezes estamos escolhendo. Mas é possível que ele tenha te alcançado em outras frentes. Não sei, talvez quando os corpos dos assassinos dos ortopedistas lá no Rio apareceram carbonizados, ou diante das mortes de 50 mil vítimas de homicídio por ano no Brasil. Em 2013, quando eu me dispus a fazer uma reportagem sobre por que a gente ficava completamente passivo diante desse número de mortes violentas no país, eu descobri o livro de um filósofo americano chamado David Smith, da Universidade de New England. Less Than Human era o título, algo como Menos que Humanos, por que diminuímos, escravizamos e exterminamos outros. Ele desenvolve uma teoria muito rica sobre como sociedades, desde as mais antigas e primitivas até as atuais, encontram maneiras de taxar inimigos como sub-humanos para dizimá-los, para promover genocídios, guerras. Mais do que uma retórica mal ajambrada, a desumanização é uma mentalidade capaz de desativar as nossas inibições morais para maltratar outros seres humanos. Smith defende que esse é um processo psicológico e cognitivo, que os seres humanos são propensos a classificar espécies e, na espécie humana, identificar etnias. E também são propensos a hierarquizá-las. Nesse segundo ponto, entram a cultura e a política, que podem usar essas tendências para justificar todo tipo de crueldade. Então, um faraó, 4.000 anos atrás, dizia orgulhoso que havia conseguido fazer inimigos se subjugarem como cachorros. George Washington, um iluminista, comparou indígenas americanos a lobos como feras selvagens. Os Tutsis no extermínio de Ruanda eram baratas. Os judeus foram equiparados a ratos. Os palestinos são chamados de animais. É uma estratégia antiga, a de dessensibilizar soldados para terem coragem de puxar o gatilho numa guerra. Matar o outro não é fácil, não deveria ser. Então, escolas militares ensinam seus homens e mulheres a desumanizar o ser humano que está ali do outro lado da trincheira. Quando esse soldado volta para casa, o sangue esfria e ele percebe que aquele outro era um igual. Ele sofre muito, surta. Porque cá entre nós, por mais que esteja em nossa psique a capacidade de desumanizar o outro, está ali também a de perceber esse processo e, na sequência, a de enxergar no outro um irmão. E eu falo isso sem qualquer conotação religiosa. Esse é um consenso laico, mas humanista, que foi proposto pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vai fazer 75 anos em dezembro. Está ali, na primeira linha do preâmbulo da declaração, considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana. É com essa premissa que, em absoluto choque pelo horror do Holocausto, a humanidade se uniu e codificou o que seria inaceitável a partir dali. A premissa de que somos uma família, a humana, e todos temos direito inerente à dignidade. Esse consenso foi atingido no pós-guerra, com soviéticos e americanos sentados à mesa, com chineses, árabes, canadenses, chilenos. Mas sistematicamente líderes políticos fazem escolhas que subvertem essa lógica. Por quê? Aqui no meio a gente não tem medo dessas perguntas difíceis. Na última edição de sábado, por exemplo, a gente contou a história de como na década de 30, uma garota de apenas 14 anos, a Elsa, foi assassinada por companheiros do Partido Comunista. E como a direita usou e abusou da figura dessa mesma garota, sem qualquer preocupação com quem ela era, apenas para demonizar seus adversários políticos.
Nós contamos a história e fizemos 2 vídeos debatendo seus efeitos, porque a gente gosta de jornalismo assim, que aprofunda, que explica. Esse material riquíssimo está disponível para assinantes premium do Meio. Assine e apoie o nosso trabalho. Já deu para perceber que este não é um vídeo para discutir a questão Israel-Palestina, certo? Eu estou aqui para falar de como estamos 75 anos depois da promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ainda nos debatendo sobre que vida humana vale mais. Isso é uma tragédia, é uma falência. Ela permeia a questão Israel-Palestina como a de qualquer outra guerra. A vida da criança palestina sem qualquer direito à cidadania por causa do apartheid promovido pelo governo de Israel vale menos que a da criança israelense sequestrada pelos terroristas do Hamas? Apartheid e terrorismo seriam as justificativas para desumanizar o outro? Como é que a gente pode sequer ter de formular essa pergunta em 2023? Mas cá estamos. E também a formulamos diante da nossa violência diária, cotidiana. A gente se acostumou com o horror de ver crianças nas comunidades do Rio se atirando no chão da escola, enquanto polícia e traficantes atiram. Algumas delas morrem. A gente chora por 2 minutos. O noticiário informa que 10 pessoas morreram no tiroteio, mas todos tinham antecedentes criminais. Pronto, bandido bom é bandido morto, página virada. Cada sociedade, cada nação e cada indivíduo encontra uma fórmula de desumanização do outro que lhe convém. Ah, eles são selvagens, violentos. Essa frase cabe em tantos grupos alvo de algum tipo de desumanização. Já vestiu negros quando brancos queriam escravizá-los. Já vestiu indígenas. Segue vestindo pobres de favelas, de comunidades. Veste árabes. Veste imperialistas. E desumanizar o outro ficou ainda mais fácil na era digital, virtualmente. É só mais um vídeo no scroll infinito daquela noite. Olha, gente, não tem solução simples para algo que, como eu falei lá no começo, é ancestral. Talvez seja atávico. Agora, conformar-se com isso é pura irracionalidade, porque a gente pode ter a tendência que for enquanto raça humana. Se tem algo que já provamos na história, é nossa habilidade para vencê-las. A cada exemplo de atrocidade, pipocam dezenas de exemplos de empatia. Você sabe disso, por mais pessimista que você seja. O reforço dessa tendência de desumanizar o outro tem fins políticos. Atualmente ele está mais nas mãos da extrema-direita. Netanyahu, Putin, Orbán, essa gente que se retroalimenta do discurso do bem contra o mal, vive disso, de desumanizar o outro. O Hamas, idem. Mas Stalin já fez isso também. Caso você prefira não rotular essas correntes, existe uma saída política isenta para se proteger desse uso maléfico da nossa capacidade de desumanização do outro. Toda vez que você vir um político relativizando um ser humano, questione. A que propósito político isso está servindo? Por que essa pessoa está querendo me convencer a diminuir o valor daquela vida, a humanidade daquele indivíduo? Normalmente a resposta é clara e não tem nada a ver com o que ele quer fazer parecer. Revestiu o discurso de pátria, de moralidade, tem a ver com projeto de poder, com interesses econômicos, eleitorais. Você vai saber identificar. E é importante que você saiba. Resistir à propensão de desumanizar o outro é um ato de resistência política. Porque, como diz o próprio Smith, a desumanização não é exclusividade dos nazistas, dos comunistas, dos terroristas, dos judeus, dos palestinos ou de qualquer outro monstro do momento. Somos todos potenciais desumanizadores, assim como somos todos potenciais objetos de desumanização. Olá, eu sou Sérgio Rodrigues, autor deste livro, Elsa, a Garota, que conta a história de uma moça inocente assassinada pelos companheiros do Partido Comunista em 1936. O maior erro da história da esquerda brasileira, combustível de uma histeria anticomunista que dura até hoje. Negada à esquerda, abusada à direita, Elsa sumiu. Ninguém sabia quem era ela, onde nasceu, que idade tinha, até agora. Aqui no meio,
eu trago finalmente as peças que faltavam para contar um episódio crucial, tristíssimo, da nossa história.